Eu sou a Norma Vilar, artista plástica, e eu ensino pessoas a desenvolverem habilidades artísticas e a transformá-las em fonte de renda. Hoje eu vou te falar sobre as variedades de tintas que nós encontramos no mercado. Se eu posso usar uma tinta que normalmente eu usaria numa peça escultórica, se eu posso usar em uma pintura de um quadro figurativo ou não figurativo, que é o abstrato. Você acha que é possível? Me diga aí, comenta comigo aí, quero saber sua opinião. Você acha que você só usa a tinta industrializada, a tinta acrílica que foi desenvolvida para pintar em tela, ou você pode usar outras tintas também? Eu uso outras tintas. Eu faço arte contemporânea e é característica do meu trabalho mesmo fazer arte sustentável com materiais alternativos. Eu vou te dar umas dicas a respeito dessas possibilidades. Na arte contemporânea você pode usar, pensar em estudar e usar tintas à base de solvente, tintas à base de água. É interessante você pensar nos vernizes, no tipo de finalização desse trabalho que você desenvolve, e os pigmentos, que é onde você altera as cores, você consegue desenvolver com mais particularidade os seus trabalhos artísticos. Eu não vou ensinar agora a parte técnica, o método de desenvolver um trabalho, não é esse o propósito. O propósito é te explicar em relação às possibilidades de utilização de outros materiais sobre o suporte de expressão, que pode ser um painel, uma tela, pintar sobre o tecido de canvas, ou poderia ser em madeira ou parede. O seu suporte de expressão você pode trabalhar na arte contemporânea com diversos tipos de materiais. Um exemplo, a Monique, ela começou a estudar a pintura, ela teve uma decisão assim, ela construiu uma casa e ela, na hora de decorar a casa, ela foi pesquisar para comprar um quadro ou alguns quadros dentro de uma proposta, de uma linguagem que fazia sentido para ela. E ela não se identificou com os trabalhos, ou às vezes achou que não era aquele momento para fazer aquele investimento naquela obra com valor agregado, e resolveu ela mesma pintar os trabalhos. E aí ela chega na loja e simplesmente fica perdida, porque tem uma variedade de tintas. Então tem tinta a óleo, que é solúvel em terebentina, em solvente, tem a tinta acrílica, que é solúvel em água, tem as tintas PVA, que ela fica mais porosa, que dá para, se você fizer uma boa impermeabilização, dá para dar um acabamento legal. Tem as tintas que dão transparência, que são os vernizes, né? Tem o gel envelhecedor, tem o médio envelhecedor, tem agora os betumes à base de água. Tem a parte de pigmentos também, que você altera essas cores, ou seja, tem uma variedade enorme. Então, chega na loja de tinta, fica um pouco perdida. E ela me procurou e falou assim: Norma, eu quero pintar um trabalho mais monocromático, tá? Sabe, uma escala de tons de verde, e tenho dificuldade de fazer a integração das cores, e me explicou o que ela queria, e aí eu fui direcionando de acordo com o que ela queria o tipo de material mais assertivo para aquele resultado. E com isso ela desenvolveu um trabalho super bonito. Ela desenvolveu uma proposta muito mais assertiva e aí conseguiu fazer quadros surpreendentes para a casa dela, dentro da proposta dela. Então, você pode trabalhar na arte contemporânea com qualquer tipo de material, desde que você entenda a característica daqueles materiais. Então, a forma também de se aplicar aquele produto, né? Qual é o método que você vai usar para aplicar aquele produto? Será que existe uma técnica para você conseguir aquele resultado, né? Geralmente, sim, às vezes a combinação de materiais, né? Então, por exemplo, se eu uso uma camada de cola branca por baixo de um quadro, com o látex PVA por cima, a cola vai contrair o látex e vai dar um efeito craquelado muito legal. Então, bacana. Então, eu entendendo esse processo, essa técnica, eu consigo entregar um resultado
mais assertivo. Às vezes a minha proposta, a mensagem do meu trabalho, o tema do meu trabalho é uma mensagem de árido, de solidão, talvez de distanciamento. Então, aquele efeito craquelado, né, pode favorecer a minha mensagem. Então, a dica, quando você chega numa loja para escolher as tintas, o que você vai fazer, a primeira coisa que eu faço, às vezes eu olho o resultado de um trabalho lá na loja, geralmente tem um mostruário lá com o resultado da técnica, nem é para, às vezes, pintura em quadro, é para uma peça de madeira, uma peça de gesso, ou de cimento, ou de cerâmica, e aí eu investigo qual foi o método utilizado, qual foi a técnica, o procedimento, se eu gostei bastante daquela técnica, e procuro fazer um teste, um laboratório. Então, a dica legal que você pode fazer quando você chega na loja de tintas e está um pouco perdido, é primeiro pensar assim, nas cores que te agrada e pegar produtos que conversem entre eles. Então, se você escolher tintas à base de solvente, todo o material, os diluentes à base de solvente, né, as tintas, os pigmentos, tudo relacionado a solvente. Se você for optar por tintas à base de água, você pega tudo relacionado. Então, se você for pegar um betume, tem o betume da Judéia, que é solúvel em solvente, em água rasa, né? E se você for trabalhar com tintas à base de água, existe o betume à base de água. Por exemplo, aqui, olha, tenho esse betume aqui, que é numa cor mais chocolate, tem esse outro mais queimado, o aqua betume à base de água, olha que interessante. Essa variedade de cores, de combinações, olha que linda esses tons, né? São tons metálicos, cores próximas, cores bem análogas, assim, que criam uma conversa entre elas. Então, é uma boa opção quando você chega na loja, na hora de escolher, ver o seu gosto pessoal, qual é a sua mensagem que você deseja, então pegar cores que tenham diálogo. E você, pegando tintas que são miscíveis entre si, você não tem que fazer um investimento tão grande, tem uma variedade tão grande de produtos. A Monique, que eu comentei, então ela tinha tinta, na maletinha dela, tinta acrílica e tinta óleo, e aí às vezes não dá para usar as duas, né? Quando você tem um pouco de experiência, você pode até usar na arte contemporânea com a ideia de repente fazer algum efeito, né, diferente, tudo bem também, mas deixa isso para um outro momento. Por enquanto, vale a pena você pensar em produtos que conversem entre eles. É comum uma objeção de alguns alunos que ficam um pouco inseguros na pintura abstrata, na durabilidade. E é muito justo essa insegurança, essa objeção. Porque se você não conhece os produtos, se você não sabe como aplicar esse produto, no futuro, esse produto pode ficar comprometido. Então, por exemplo, se você usar uma textura, vai fazer uma textura e usa uma massa, o gesso, por exemplo, o gesso para fazer textura, esse que você usa para construção. Então, ele é um tipo de material que, se você não souber trabalhar e impermeabilizar, com o tempo ele pode ir se soltando, sabe? Com o movimento do tecido da tela, questão de meses ou um ano, ele já se soltou e começa a desprender. Então, você saber trabalhar com os produtos de uma forma que ele fique seguro, que não comprometa o seu trabalho a longo prazo, é muito importante. Então, saber qual produto específico que tenha boa aderência, que tenha boa fixação, ela é muito ligada ao tipo de finalização que você aplica sobre esse produto e sobre o suporte de expressão, aonde você aplicar. Então, você estudando, fazendo uma pesquisa, você tem uma garantia de permanência do seu produto no seu suporte de expressão, no seu painel, na sua tela, para não comprometer esse trabalho
a longo prazo. Então imagina se você começar a comercializar o seu trabalho, né? Eu oriento você a transformar o seu hobby em uma fonte de renda também, porque às vezes você não tem tanto espaço para guardar tudo aquilo que você desenvolve. Então, se você começa a encontrar um destino para o seu trabalho, é uma forma de você encontrar um reconhecimento e também você liberar espaço para você desenvolver outros trabalhos, novos trabalhos. Então, eu trabalho bastante essa direção para a pessoa transformar o hobby em uma fonte de renda. Um jeito errado que eu acho que vale a pena para quem está começando, chega na loja para comprar tinta, está empolgado, entusiasmado e compra tudo em grande quantidade e uma variedade enorme que você não vai usar tudo de uma vez. E a tinta, às vezes, dependendo da tinta, ela vai perder, você vai perder essa tinta, ela vai secar. Então vale a pena você comprar em pequenas quantidades e você estudar, sabe, a tinta, fazer os testes de combinações, de como aplicar, né, qual o pincel que você vai usar que vai conseguir um resultado mais assertivo para a mensagem que você deseja. Então eu não compraria tudo de uma vez, sabe, eu iria comprando de uma forma gradual. Então eu compro uma combinação de materiais, de cores, exploro, vejo possibilidades daqueles materiais. A hora que eu vi que eu dominei, que eu consegui um resultado legal, aí eu vou lá, faço aquisição de novos produtos e também tem o recurso dos pigmentos, que você pode fazer misturas, que é muito importante também, você até fazer novas combinações, dominar o círculo cromático. Eu tenho vídeos na minha rede social que ensina a fazer a mistura das cores, que é uma ferramenta de ouro para você fazer do seu material triplicar, né? Se você só tem as cores primárias mais o branco, você faz todas as outras cores e vai desenvolver um trabalho de uma forma muito mais econômica e de repente criar cores com mais singularidades. Uma forma assertiva de você trabalhar com tintas diversas em trabalhos contemporâneos é você comprar e testar, compre em pequenas quantidades e você fazer testes antes, ler os rótulos. Muitas vezes na época da faculdade principalmente, eu não tinha recurso para fazer cursos de pintura. Então o que eu fazia? Eu ia nas lojas de material e passava lá como se fosse uma biblioteca, lendo o rótulo. A tinta ela é a base do que? Ela é solúvel em que? Ela é ideal para aplicar em que local? Que tipo de suporte? Em couro, em madeira, em papelão, em tela? Então essa dica é uma dica também muito importante de você ler os rótulos. E com isso eu economizava de fazer cursos, comprava lá lendo, me orientando e fazia. Hoje em dia a gente tem vários tutoriais e eu mesmo disponibilizo sem custo nenhum vários vídeos que eu ensino a usar vários produtos para você desenvolver a sua arte. Então, uma maneira assertiva de você de explorar tintas para pintura contemporânea é você lendo os rótulos nas lojas de tintas. Os vendedores, eles também são orientados a explicar, sabe? Então, de repente, se você faz amizade e pergunta, eu vou muito na Só Artesanato na Rose, e aí falo, ei Rose, o que tem de novidade? Ah, Norma, lançaram esse produto aqui, né? Ele é para fazer tal coisa. Aí eu pego e faço os testes para usar no meu trabalho. De repente, aquele produto, ele tem um diálogo com a mensagem que eu desejo, da fase que eu estou vivendo no momento, com o projeto que eu estou desenvolvendo no momento. Vou mostrar para vocês um trabalho que eu estou fazendo agora, bem legal. Eu estou fazendo uns troféus, que é para o Metropolitano, e aí eu fiz vários testes. Fiz vários estudos para desenvolver o troféu com combinações de cores.
Então esse aqui eu chamei de Metal Fend. Aqui eu fiz um outro com fundo de terracota. Esse aqui eu usei um tom de verde, usando o zinabre. E esse outro aqui usando um rosa gold. Então não é uma cor única que eu tenho aqui, são sobreposições. E eu fiz vários testes, então às vezes fiz, para chegar nesse aqui, eu fiz 2, 3 vezes combinações para conseguir esse resultado. Então o que eu faço? No meu primeiro teste eu coloquei aqui, eu coloquei o tom Fend, que é um metal da True Colors, é um PVA metálico, e esperei secar, foi uma camada de cobertura, né? Passei 2, 3 camadas. Depois eu apliquei esse outro aqui, que é um médium, que é um produto que dá transparência, que ele fica, se aplica e depois vai limpando o excesso. Então, no baixo relevo aqui do meu trabalho, ele fica mais escuro. Então, se você for fazer um trabalho, por exemplo, no quadro com textura, é uma técnica interessante, que vai valorizar bastante a textura. E aí, para evidenciar ainda mais a parte de relevo, eu usei essa cera aqui, que é a cera iridescente. A cera deu esse efeito com o polimento, valorizando o metalizado. E foi este aqui do teste que o meu cliente escolheu. Então eu fiz aqui no fundo, eu até anotei qual foi a combinação utilizada e nos outros também, porque você faz às vezes um teste, desenvolve um método e acaba esquecendo, né? Com o tempo, com experiência, você vai bater o olho e consegue ler o que você usou. Mas são tantas combinações que às vezes pode confundir. Então, essas anotações podem ajudar bastante. Esse tom aqui, por exemplo, eu achei que ficou fantástico, esse efeito de metalização. Ficou lindo. Foi um metal da True Colors, na cor terracota. Aí eu passei o verde zinabre por cima, dando transparência, aplique e limpa. E depois eu finalizei com a Gold Fix no rosa gold. Então são combinações de produtos que você, sabendo como utilizar, você consegue determinado efeito, que você consegue ser mais assertivo na mensagem que você deseja. Então, produtos que você pode aplicar em projetos escultóricos, você pode utilizar nos seus painéis. Então eu ensino muito cerâmica, eu tenho cursos de cerâmica e as soluções a frio de pintura em cerâmica é uma solução muito assertiva, né? Porque às vezes acontece alguma avaria, deu algum problema, a peça quebrou, você restaura e faz uma pintura a frio. Então essas técnicas a frio, elas são ótimas também para você usar nos seus quadros. Talvez, não sei se no quadro todo ou alguma parte do seu quadro, um ponto de foco, um detalhe, né, uma faixa que vai ali naquele trabalho, desde que tenha um diálogo com o que você deseja passar, né, a sua mensagem, tá valendo. Esta obra que eu pintei, um abstrato da série Imersão, eu trabalhei com uma tinta para pintura em seda, para tecidos finos, para dar esse efeito de transparência, de fluidez que eu queria. E essas pinceladas aqui, agora eu vou fazer uma interferência para você ver, usando esse PVA metal na cor café. Então eu vou te mostrar como eu uso. Coloquei um pouquinho numa bandeja e vou pegar um pincel com umas cerdas mais durinhas. Esse pincel aqui de leque de cabo amarelo, ele é mais firminho, para fazer bem assim uma pincelada mais marcada, como se fosse uma pátina, favorecendo o movimento. Lindo, ele traz mais sofisticação para o meu trabalho. E podemos chamar esse tipo de trabalho, quando você precisa definir, né? Que técnica que você usou, Norma? Você pode dizer técnica mista.
Então, se você vai preencher uma ficha técnica para participar de uma exposição e você usa uma diversidade grande de materiais, não foi só o acrílico sobre tela ou o óleo sobre tela, você pode dizer técnica mista.